pessoal, é uma alegria imensa estar aqui novamente, virtualmente aqui, né, com esse grupo, que já participei aqui outra vez, me acolheu de forma tão carinhosa, tão fraterna. Hoje aqui estamos para falar um pouco, já dando um tema mais natalino, né, para ajudar a gente a entrar em clima de Natal, mas ao mesmo tempo trazendo algumas reflexões perante essas dificuldades que tanto estamos passando, num momento tão conturbado que o mundo todo, né, está passando. Então, eu quis tentar juntar esses dois temas. Ao mesmo tempo, o Natal, né, esse tema mais de fim de ano, né, esse tema, essa oportunidade justamente que a gente tem de relembrar o nascimento do nosso amado Mestre Jesus, mas também aproveitar diante da própria vida o exemplo do nosso Mestre, nos lembrar, dar força para as dificuldades que nós passamos. Então, recentemente, estava vendo uma série que está sendo produzida chamada The Chosen, Os Escolhidos, que vai falar um pouco aí a respeito da história de Jesus. Uma história bem interessante que eles colocam ali. Os primeiros episódios não estão tão de acordo com a passagem do Evangelho, porque eles precisaram dar um contexto para os personagens chegarem na narrativa. Mas, não me engano, não sei se é lá para o terceiro ou quarto episódio, já começa a estar assim, super fidedigno as passagens, aí, especialmente do, se não me engano, acredito do Evangelho de Mateus, principalmente, tem uns trechos do Evangelho de Lucas, de João. Então ele vai conciliando muito bem as narrativas de uma forma, assim, achei que muito bem representado, né? Que às vezes a gente encontra algumas representações da época de Jesus que não são das mais felizes. Essa aí é uma que eu gostei bastante, até recomendo a série para quem ficou interessado. A série se chama The Chosen. No caso, você baixa pelo celular um aplicativo próprio com esse nome, né? The Chosen, você encontra o aplicativo oficial deles, consegue assistir. E um dos pontos que me chamou a atenção ali na série foi no momento em que Jesus e os discípulos estão ali caminhando, quando na série eles se deparam, né? Isso aí não é uma parte que está narrada diretamente no... Não tem essa parte narrada no Evangelho, é uma liberdade criativa, digamos assim, que o diretor tem para encaixar melhor das circunstâncias, porque no Evangelho tem muito pulo entre uma passagem e outra. Passam-se dias, semanas, meses, e ali na série tem que ser algo linear, um acontecimento logo após o outro. Então, às vezes, tem essa liberdade criativa de colocar ali alguns acontecimentos para explicar o porquê de tal coisa já está acontecendo. É isso mesmo, colocar aqui, ó, The Chosen, isso mesmo. E daí, então, por exemplo, ali na série tem um momento que Jesus e os discípulos estão caminhando, eles esbarram ali com uma moça que é egípcia. E daí Jesus ali começa a conversar com ela em egípcio. E todo mundo se espanta, falando, mas mestre, eu não sabia que você falava egípcio. E daí ele comenta que ele viveu no Egito durante alguns anos, quando pequeno. E daí essa mulher ali acaba vendo ele curando um leproso, vai ser a motivação, ela vai trazer o amigo paralítico para ele curar logo aquela cura que desce o paralítico ali pelo telhado. Então utilizam ela como um agente motivador para explicar o porquê da cura ali do paralítico. Mas é curioso que eles também utilizam dessa circunstância para mostrar a ideia de que Jesus viveu no Egito. Uma coisa que muitos de nós esquecemos. Jesus ele nasce em Belém, daí de Belém ele vai para o Egito por causa da perseguição do rei Herodes, e anos depois ele volta para Galiléia, vai especificamente para Nazaré. E lá ele cresce, é chamado de Nazareno. Então você vai ter toda essa sequência da história. E eu quis vir trazer aqui um pouquinho a respeito dessa ideia de Jesus no Egito. Uma passagem, normalmente, da vida do mestre que muitos de nós esquecemos que ocorreu. Né? E é interessante essa parte porque eu estava até relendo aqui o texto, a gente vai vendo umas coisas. A gente pensa, quando a gente pensa em perseguição que Jesus sofreu, muitas vezes a gente pensa que é da Páscoa. Né? Então, na Páscoa, Jesus foi crucificado, no domingo aparece ali em espírito perante todos os apóstolos, daí começa as perseguições dos outros discípulos. Estevão é considerado o primeiro mártir do cristianismo, né? Muito narrado no livro do Paulo Estevão. O espírita normalmente conhece o Estevão pelo livro Paulo Estevão, mas também é narrado essa passagem em Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento. Daí então começa a perseguição pelos romanos, ocorre ali os circos, né, a respeito os circos de Nero, em que muitos cristãos vão sendo levados ali para ser devorados pelas feras. Normalmente a gente pensa esses acontecimentos em da Páscoa em diante. Mas nós nos esquecemos que houve mártires antes mesmo de Estevão. E não estou falando aqui, obviamente, de Jesus, né? Porque Jesus, obviamente, desencarna ali antes de Estevão, né? Tem uma perseguição antes dele, mas Jesus é quem inaugura o cristianismo. Né? Então a gente está falando assim, de mártires que seguiam o cristianismo, não o fundador.
mártires cristãos. Jesus não era cristão, era Cristo, né? Cristão é quem segue o Cristo. Então, muitas vezes a gente coloca Estevão como sendo o primeiro mártir do cristianismo, a primeira pessoa a morrer em nome do Cristo. Mas nós nos esquecemos que em torno de 30 anos antes, mais ou menos, houveram um grupo ali, uma coletividade de espíritos que já passaram pela perseguição muito antes mesmo da própria crucificação ocorrer. Nós nos esquecemos que quando Jesus nasce, está ainda lá em Belém, alguns magos, sábios lá da Pérsia, vêm desde o Oriente até o local lá de Israel, vão ali procurar porque eles tinham visto uma grande estrela brilhando no céu. E pelas profecias que eles tinham, os estudos astrológicos deles que eles tinham, eles compreenderam que era a concretização de uma profecia falando a respeito do rei de Israel. Eles vão ali, então, conversam com o rei Herodes, querendo saber se eles sabiam, por acaso, onde estaria esse novo rei. E então, lá no palácio, vão pesquisar os textos e encontram uma profecia falando de que o Salvador nasceria em Belém. Os magos, então, vão até lá, né? Tem todo fazem ali a entrega, né, do ouro, incenso e a mirra. E o rei Herodes tinha pedido, então, para que quando eles retornassem dessa viagem, falasse ali para ele, o rei, onde estava a criança, que ele queria também lá homenageá-la. Na verdade, Herodes estava com medo de que essa criança, que provavelmente seria o rei dos judeus, viesse a crescer e tomar o seu cargo. Aí a gente vai ver que curioso essa passagem. Herodes estava com medo que alguém fosse lá e tirasse o cargo dele. Né? Fosse lá, né, uma profecia falando a respeito de um rei. Ele, que era o rei, seria deposto, então. E num ato aí de profunda, podemos dizer, egoísmo, orgulho e vaidade aí juntos, mas também de profunda ignorância, manda que os seus servos vão até a cidade de Belém e matem todas as crianças com menos de 2 anos de idade. É chamado de o massacre dos inocentes. Isso ocorre ali porque, então, ele sabia que havia pouco tempo que a criança havia nascido. Se ele matasse todas as crianças com menos de 2 anos, provavelmente, então, teria matado também esse que seria o futuro rei. Mas eu digo isso que é um ato de ignorância dele por 2 fatores. Primeiro, porque o reino que Jesus vem trazer não é um reino material. É o que o Cristo vai dizer, sou o rei, mas meu reino não é deste mundo. Então, em nenhum momento, o Cristo estava ali para tirar o título, digamos assim, de Herodes. Mas a ignorância, eu digo, por um outro fator. Porque em torno de 2 anos depois, o rei Herodes viria a desencarnar. Olha que ironia do destino. Ele que mandou toda uma perseguição para que se matasse ali Jesus ainda criança, com medo de que perdesse o cargo dele. Em menos de 2 anos, mais ou menos, ele chega a desencarnar naturalmente. E, obviamente, alguém vai e toma o seu lugar como rei. Então, ele tomou toda uma providência humana, achando que vive como se fosse viver para sempre, fosse ser rei para sempre. Não compreendia que sua vida ali era uma passagem que nós estamos na Terra. A nossa vida verdadeira, eterna, não é aqui, é a vida do Espírito. Mas Herodes não compreendia isso. E então toma essa decisão e manda que todas as crianças com menos de 2 anos fossem assassinadas em Belém. Então a gente pega, olha que curioso, um anjo aparece para José e fala para ele levar o menino Jesus e Maria, levasse embora de Belém, fosse lá em direção ao Egito. Então José leva Maria e o filho recém-nascido, Jesus, leva em direção ao Egito. Passa-se um bom tempo lá. E quando, depois da morte do rei Herodes, um anjo aparece novamente falando que era seguro retornar. Uma passagem muito curiosa isso, porque primeiro a gente vê, né, como nós não podemos nos achar assim, que nós não precisamos de ninguém na nossa vida. Que elas, não, eu sou autossustentável, eu não preciso de ajuda de ninguém, né? Então você está passando por algum problema, por alguma dificuldade, fala, não, eu mesmo vou resolver o meu problema, não preciso da ajuda de ninguém. Nós nos esquecemos que o próprio Cristo, governador espiritual do nosso planeta, naquele período, estava vulnerável e necessitado da ajuda de seu pai e de sua mãe. Então o próprio Cristo precisou ali da ajuda, foi confiado aos cuidados de José e de Maria. Então vejamos que
bonito essa passagem. Aí já é uma coisa que podemos tirar inúmeros ensinamentos e reflexões. Mas o ponto que eu quero puxar aqui vai mais além. Porque nós vemos, desde o nascimento de Jesus, as perseguições já começarem. Muitas vezes achamos que Jesus nasceu, cresceu, teve toda a sua vida, e daí quando começou a sua pregação pública, aí que começaram as perseguições. Não, grande engano. A perseguição já começou desde pequeno. Desde pequeno já houve ali todas as dificuldades. E daí nós vemos essas crianças, a morte dos inocentes é chamado. Crianças ali de menos de 2 anos de idade que foram ali assassinadas. E é curioso porque eu estava pesquisando, né, por exemplo, como que o Espiritismo enxerga isso. Eu já vi textos falando que foram espíritos de alta envergadura moral que reencarnaram ali justamente para proteger o Messias. Como também eu achei recentemente um texto falando que era uma grande expiação coletiva, pagando as dívidas do passado. Curioso como o espírita gosta de falar que se a pessoa está sofrendo é porque está com dívida, tem que expiar, tem que pagar por sofrimento. O espírita gosta de falar que todo sofrimento é por causa de erro dos passados. Mas aqui eu acho que nessa dúvida, então o que eram essas crianças? Eram grandes espíritos? Eram espíritos necessitados de provação? O que era? Temos aqui uma frase do espírito Neio Lúcius, a séria, lá no livro 50 anos depois, que vai dizer: entre os mártires do cristianismo, há os que se desprendem do mundo em missão sacrossanta e os que morrem para os resgates mais penosos. Então nós vemos, na história do cristianismo, os cristãos perseguidos, levados em martírio, havia tantos grandes espíritos dando o exemplo a ser seguido, espíritos passados sofrimento e missão, como também aqueles que passavam ali por prova ou por expiação. Não podemos duvidar que também não seria diferente. Até porque uma missão pode servir de uma prova, uma expiação. Você pode corrigir um erro seu fazendo bem ao semelhante, sendo útil a alguém. E a gente vê, né, muitas vezes a gente imagina, a gente pensa, nossa, mas precisou disso aí, né, espíritos reencarnarem justamente para que tivesse ali várias crianças, para que Jesus fosse embora despercebido, né? Poxa, uma cidade aí como Belém, né? Quantas pessoas deviam ter? Quantas casas, mais ou menos? Eu já vi uns estudos que falam que Belém, naquela época, não tinha se bobear nem 20, 30 casas. Nem 20, 30 casas. Então vamos dizer vamos por umas 25 famílias. Dessas 25 famílias, quantas crianças provavelmente tinham lá com menos de 2 anos de idade? Numa situação normal. Não, seria algo raro você ter ali muitas crianças. Normalmente, tipo, teriam poucas, uma ali que sumisse era muito fácil de perceber. E é curioso isso, como que tinham várias crianças naquele momento, justamente para que José e Maria pudessem sair em direção ao Egito, de forma que, quando viesse ali a perseguição, esses que nós podemos dizer, os verdadeiros primeiros mártires do cristianismo, morreram para salvar a vida do Messias, para salvar a vida do Cristo. Olha que história interessante. Talvez alguns olhem essa história com um lado triste. Nossa, que triste que as crianças morreram. Mas quando nós paramos para olhar do ponto de vista do espírito, sabemos que a vida não acaba aqui, a vida continua. Que esses espíritos vieram do plano espiritual e tão logo já retornaram à pátria espiritual, como ainda a condição de verdadeiros mártires. Vemos ali uma história bonita de espíritos que estavam dispostos a morrer pelo Cristo por amor. E não simplesmente um amor ali de estar disposto a morrer para defender o ideal, mas que estavam dispostos a morrer para salvar a própria vida do Cristo, para permitir que o Cristo vivesse e levasse a sua mensagem. Se não fosse essas crianças, muitas vezes esquecidas por todos nós, que nem lembramos muitas vezes que esse evento ocorreu, a mensagem do cristianismo não teria chegado até nós, até os dias de hoje. E aí nós vemos que não foram só essas crianças que foram fundamentais. Cada personagem na narrativa dos evangelhos tem a sua grande importância para o grande todo. Sem Jesus não haveria o cristianismo, porque não haveria o Cristo, né? Sem Jesus não teria o Cristo para dar a mensagem. Sem Maria, Jesus não estaria aqui na Terra. Sem José, nesse momento que a gente vê da fuga do Egito, também
Cristo não poderia ter crescido para levar sua mensagem para frente. Se não fosse essas crianças, o Cristo teria sido encontrado pelos servos assassinos do rei. Se não fosse por uma figura de um Estevão, Paulo não teria se convertido, e se não fosse por Paulo, não teria levado a sua mensagem até os dias de hoje. Cada figura cumpre ali o seu papel nessa grande obra da divulgação da mensagem do Evangelho. Então a gente vê aqui que bonito. Logo no começo da história de Jesus, no início ali, tão logo ocorreu o seu nascimento, os magos vieram ali e lhe deram presentes. Tão logo já começam as perseguições. Antes mesmo disso, nós já podemos ver as dificuldades surgindo, porque quando ele foi nascer não havia lugar para ele em hospedagem alguma. Ninguém recebeu a família dele. Ele nasceu, foi colocado justamente numa manjedoura, que os animais ali comiam. Então, vejamos que curioso. Nos primeiros tempos do cristianismo, as pessoas se negaram a receber Jesus em suas casas. E nos primeiros dias do cristianismo, as pessoas se negaram a receber Jesus dentro do seu lar, ainda bebê. Então nós vemos aqui um comportamento que a gente encontra no Natal, né, no nascimento da vida de Jesus, e futuramente, lá diante da sua pregação. Nós percebemos que a vida de Jesus, desde o seu princípio, foi marcado por sofrimento, por perseguições. E daí muitas vezes nós hoje olhamos e falamos, nossa, minha vida está muito complicada, né? Não que nós não tenhamos nossos problemas, mas nós achamos que por causa desses problemas nós não podemos ser felizes. Nós achamos que esses problemas vieram e estão impedindo a nossa felicidade. A gente acha que quando nós evoluirmos, virarmos espírito puro, todos os problemas vão ter acabado. Entretanto, a gente vê a figura de Jesus, que já nasceu em circunstâncias aí que ninguém os recebeu. De pequeno, com menos de 2 anos, já foi perseguido. Depois, ainda, quando começa a sua pregação, as pessoas da sua cidade, Nazaré, não gostavam dele. A gente encontra que os próprios irmãos ou primos dele, né, há dúvidas da tradução, também não gostavam dele. Ele teve problemas de família, ele teve um emprego, como muitos de nós aí buscamos ter, trabalhar. Então ele primeiro trabalhou como carpinteiro, depois como pescador ao lado de Pedro. Nós encontramos a mensagem dele sendo ridicularizada, sendo odiada. Ele teve inimigos, pessoas que não gostavam dele, e saiu assassinado injustamente da terra. Então a vida inteira de Jesus é marcada por dificuldades e perseguições. E nós, perante as nossas dificuldades, achamos que isso é o que nos impede de sermos felizes ou de vivenciarmos a mensagem do Evangelho. Achamos que temos que evoluir e ser espíritos puros para sermos privados das dificuldades. E nós nos esquecemos que depois de que passarmos por todas as provas e expiações, também tem as dificuldades que vêm como missão. Aquela dificuldade que nós mesmos pedimos para que possamos exemplificar a maneira correta de agir. Então nós pegamos, agora puxando para a nossa circunstância, ainda para o nosso momento atual. Uma época de pandemia, uma época aí incomum, né? Acredito que ninguém nunca passou pela situação que estamos passando agora. Ninguém aqui, né? Eu me refiro, né? Já houveram várias outras pandemias no mundo, mas digo, acredito que das pessoas que estejam aqui ouvindo, acredito que seja a primeira vez que estão passando por uma situação dessa, de inseguranças dessa forma. E agora, muitas vezes que se aproxima o Natal, a gente fala, né? Não, nós não conseguimos nem ter clima de Natal esse ano. Olha como estão as coisas aí, diante de tantas dificuldades, como que eu posso me alegrar pelo Natal? Olha todas as dificuldades que está passando, olha tanta insegurança. Às vezes algum de nós perdeu um ente querido e fala, nossa, esse Natal perdeu o sentido. E daí nós nos recordamos do primeiro Natal. O Natal onde tudo começou. O Natal que representa realmente o natalício, o nascimento de Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. E nós vemos que desde o primeiro Natal, a vida já marcava com dificuldades e perseguições. Nesse Natal que estamos nos aproximando, quando as dificuldades batem na nossa porta, se alguém aqui está passando por doença, por dificuldades financeiras, se algum ente querido aí está com situações difíceis, vamos nos recordar do primeiro Natal e lembrar que as dificuldades fazem parte da nossa vida. Vamos nos lembrar
justamente que o Natal não é simplesmente nós sairmos aí festejando, mas é nós nos lembrarmos do nascimento de Jesus, que fez aí já um sacrifício gigantesco de deixar a posição de sua glória espiritual para nascer entre nós, na condição humilde da manjedoura. Vamos nos recordar do primeiro Natal. E Jesus ali com a sua simplicidade, marcando ali um início para um reinício, uma nova era para toda a humanidade. Quando as dificuldades baterem forte na nossa porta e acharmos que o Natal está perdendo sentido, lembremos-nos de que o Natal, o primeiro Natal, tinha todas as dificuldades e sofrimentos que nós encontramos hoje. Mas o Natal não veio, então, para nós ficarmos de luto. A morte dos inocentes, o massacre dos inocentes, não veio para que nós fiquemos de luto, fiquemos tristes, mas para nos alegrarmos, porque compreendemos que a vida não acaba aqui. A vida de verdade é do Espírito. E por isso, nós devemos buscar viver pensando no Espírito. Nesse Natal que também nós estamos, perante as dificuldades, vamos nos lembrar de que a vida não acaba aqui. A vida continua. Se tudo aqui na Terra parece estar dando errado, lembremos-nos de que no outro lado as coisas nos esperam para o melhor. De que Deus tem um plano para tudo isso. De que se nós passarmos com a mesma resignação, confiança que o Cristo passou diante de toda a sua vida, se nós demonstrarmos a mesma fé em Deus, nós encontramos ali em José, ao ouvir o anjo quando vai para o Egito, por causa que o Herodes está mandando matar todas as crianças, tentando matar seu filho. Se nós mantermos essa mesma fé, essa mesma confiança em Deus, nós vamos então entrar em contato com o verdadeiro espírito de Natal. O espírito de Natal que não é simplesmente nós sairmos festejando porque tudo está dando certo na nossa vida. Não. Mas é um momento de nos alegrarmos. De nós nos lembrarmos da boa nova, de grandes alegrias. Porque naquela noite nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, como diz o anjo aos pastores. Então, vamos nos lembrar desse primeiro Natal. Buscar levar nossa alma de volta para aquele período. Para que da mesma forma, como naquela noite, naquele período tão conturbado, Jesus nasceu na manjedoura, dando início a uma nova era, dividindo o nosso calendário, que possamos também, nesse período, fazer com que o Cristo nasça e cresça na manjedoura de nossos corações, para que então possa também ser um divisor da nossa existência. Que nesse Natal possamos deixar o Cristo nascer dentro de nós mesmos, na manjedoura de nossos corações, para que os anos novos se abram radiantes para nós, como diz Emmanuel. Que o Cristo nasça no íntimo de nossos corações, para que quando as dificuldades baterem na nossa porta, nós nos lembrarmos do exemplo de resignação e de amor que o Cristo teve. Para que possa esse verdadeiro guia e modelo guiar e modelar as nossas almas. Para que tomemos a forma que ele tinha, a forma de agir, a forma de pensar, a forma de falar. Que nós busquemos amar como ele amou. É o que ele sempre nos pediu. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. De resto, as dificuldades virão, fazem parte da vida. Mas lembremos, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque irão rir. Então, nas dificuldades que muitas vezes encontramos, numa época tão conturbada, nos lembremos do primeiro Natal e deixemos Jesus nascer também dentro de cada um de nós. Porque apenas um Cristo vivo em nosso coração aprenderemos a lidar com as dificuldades da mesma forma que ele lidou. Deixo aqui essas reflexões breves, mas que eu acredito e espero que deve ter deixado uma manivelinha aqui rodando na cabeça de cada um. É o que eu espero, que possa ter causado aí alguma reflexão, para que nós realmente nos lembremos desse Natal que está chegando, já estamos no dia 5 de dezembro, faltam uns 20 dias, menos de 3 semanas. Possamos nos lembrar que o verdadeiro Natal é este.
não é a festa e o Papai Noel. O verdadeiro Natal é o nascimento de Jesus dentro de cada um de nós. É o que eu tenho aqui para trazer, desejando apenas um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para cada um aqui presente. Que Jesus possa realmente nascer na manjedoura de nossas almas, para que os anos novos se abram radiantes para nós. Muito obrigado. Eu agradeço bastante. Você pode fazer a prece final, por favor? Oi? O que é? Você pode fazer a prece final? Opa, faço sim, que o microfone meu deu uma zoada aqui. Vou então pedir para me sentir confortável, né? Fechar os olhos, elevarmos nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso querido, amado mestre e irmão, nos sintonizarmos com as esferas superiores, com nossos amigos espirituais, os amigos queridos, para que possamos sentir a centelha divina já plantada por Deus dentro de nós, a germinar. Possamos sentir a renovação crescendo suas raízes dentro de nós, para um dia frutificar. Nos conectemos então com a espiritualidade amiga, com o nosso amado Mestre, com Deus, para que sintamos as suas bênçãos derramando sobre cada um de nós. E agradecidos, fazemos apenas a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja.